A gente tem que olhar para algum lugar? Não, né? Ali. Bom ponto. Para que câmera? Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio especial do podcast do Balcão Automotivo. E hoje, direto do nosso estúdio, né, a gente vai falar sobre uma verdadeira revolução no e-commerce de autopeças, um movimento que está transformando toda a cadeia do aftermarket. Se você é fabricante, distribuidor, trabalha com a plataforma digital ou está no balcão vendendo peças, esse papo é para você. O mercado está evoluindo rápido e duas gigantes estão puxando essa transformação: Mercado Livre e a Tech Alliance. Vamos que vamos. Então, a gente tem aqui, né, para nos ajudar a falar sobre este assunto tão importante, como essa mudança está acontecendo, né, na prática. A gente trouxe duas especialistas que vivem esse tema no dia a dia, né? Stefania Pokladek, que é Head de Estratégia Comercial Latam Autopeças do Mercado Livre. Stefania, seja muito bem-vinda. Suas considerações iniciais, por favor. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, né? Eu acho que é um momento em que a gente sempre pode tratar desse tema, uma vez que a gente está se digitalizando cada vez mais. E o Mercado Livre, né, junto com a Tech Alliance, são, como você comentou, plataformas e soluções fortes que têm mudado um pouco o movimento desse mercado. Então, é uma grande oportunidade poder estar aqui com todos vocês. Muito bom. E também, Heloísa Monzani, diretora-geral da Tech Alliance Brasil. Luísa, é um prazer ter você aqui, né, agora presencialmente, né, já que a gente fez remotamente. Suas considerações iniciais, por favor. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Eu só posso agradecer essa oportunidade de falar sobre padronização, digitalização, dessa aliança, né, desse trabalho todo que nós fazemos de melhorar, de trazer dados e rentabilidade, mais vendas para o nosso mercado, né? Que precisa, que ele é muito avançado em muitos pontos, mas ainda em digitalização e em entendimento de dados é um primeiro passo, mas precisa crescer, precisa evoluir. Muito bom, muito bom. Então, você já viu, gostou do tema? Dá aquela força pra gente, né? Curta, comente e compartilhe essa nossa transmissão, né? Com quem vive o universo das autopeças. Então, quero logo, assim, a gente já vai entrar direto no assunto, aproveitar aqui a Stefania, que é nova aqui nos podcasts do Balcão. Queria começar com você, Stefania, e saber, né, logo de cara, qual o peso atual da categoria de autopeças no Mercado Livre, né, em termos de vendas e faturamento. A gente sabe que a categoria, né, autopeças, ela tem cada vez mais ganhado espaço, né, no e-commerce. Sabemos que o Mercado Livre tem investido fortemente nesse segmento também. Legal, não, é uma pergunta, né, que acontece muitas vezes e o pessoal se surpreende um pouco com a resposta, tá? Hoje, a vertical, que a gente chama vertical de autopeça, que tem vertical de moda, vertical de home and industry, e acessórios, automotivo, enfim, tudo. Essa nossa vertical hoje é a terceira maior da América Latina, de peso dentro do Mercado Livre, tá? A gente perde para home and industry e consumer electronics, que são as outras primeiras. Então, de fato, tem uma grande relevância para o Mercado Livre. E um outro ponto que eu acho que é interessante trazer aqui para todo mundo é que hoje o Mercado Livre, ele detém 85% a 90% do mercado digital de autopeças na América Latina. O desafio, o que é? É justamente o off-to-on, né? Tem muito do mercado que ainda não está digitalizado. Mas aquilo que está digitalizado, a gente tem o orgulho de poder falar que está junto com a gente. Muito bom. E faz parte dessa digitalização, né? Então, eu queria entrar aí na Heloísa, que a Heloísa falasse para a gente, né? Como surgiu essa parceria com o Mercado Livre, né? E quais foram os principais objetivos dessa aliança estratégica, porque a gente sabe que é uma integração, né, entre duas gigantes, né, chama a atenção do setor, né, e a gente sabe que a tecnologia de dados é cada vez mais importante aí no nosso setor. Bom, a nossa relação com o Mercado Livre, a tentativa de relação com esse namoro, vamos dizer, começou há muito tempo, né? Até que a Aliança existe no Brasil há 10 anos oficialmente. Eu acho que há 10 anos que a gente conversa, até que a Aliança e Mercado Livre.
E precisávamos nos conhecer, como começamos adolescentes, aí a gente precisava, né, amadurecer, conhecer o mundo, conhecer outras pessoas, para um dia chegar, não, eu acho que agora dá para fazer uma parceria, uma aliança, dá para noivar, vamos dizer assim. E aí a gente ficou muito contente de conseguir chegar nesse acordo, e o objetivo porque realmente, né, o Mercado Livre, como a Estefania disse, trabalha tem uma vertical muito importante dentro de autopeças, trabalha não só, ou as vendas são para o consumidor final e também para o mercado de reposição, ou seja, tanto varejos ou principalmente oficinas compram as suas peças. Quando a gente está falando do consumidor final, estamos falando de pessoal não técnico, né? O proprietário do carro não necessariamente entende de peças. E aí tem aquela dificuldade de selecionar a peça correta para o veículo dele, né? É aquela complicação, será essa, não será essa? O que são dores do nosso mercado, normalmente, mas nós temos pessoal mais técnico. E o que gera isso são compras erradas, devoluções, garantias. Então, o que está por trás, a estratégia por trás dessa aliança é com a nossa expertise, a nossa base de dados, que a Tech Alliance faz de veículos e de peças de reposição, de uma forma padronizada, numa única linguagem, é que essa informação esteja dentro da base do Mercado Livre para facilitar os vendedores, né, a vida dos vendedores, que eles possam fazer a sua venda de uma maneira mais fácil, mais assertiva, e com isso evitar retrabalho, evitar diferenças de informações, né? Porque se deixar, cada um vai colocar ali uma informação. Padronizar, né? Padronizar. O nome, assim, o mote da Tech Alliance é padrão, né? O que nós fazemos é padronizar informações. Heloísa, só para a gente contextualizar, fala do trabalho da Tech Alliance aqui no Brasil, só para a gente situar quem ainda não conhece, né, o trabalho que vocês muito bem executam aqui. Bom, a Tech Alliance é uma empresa alemã, cujos acionistas são fabricantes de autopeças, e nós nos dedicamos a padronizar informações globais, né? Nós estamos presentes no mundo inteiro, e o TechDoc, que é essa base de dados, esse padrão para a reposição, o nosso foco é a reposição, é colocar a informação dos fabricantes de autopeças numa única linguagem dentro de uma base de dados e distribuir esses dados para o mercado. Desde o próprio fabricante, que depois a gente faz catálogos, faz aplicativos, como o distribuidor, que integra isso no seu RP, nos seus catálogos, nas suas lojas, passando pelo balconista, pela oficina mecânica, que tem no nosso catálogo uma única fonte de informações. Em vez de abrir vários catálogos, eles usam o catálogo da TechDoc. Eu costumo brincar, a moçada não sabe o que é, mas assim, antes a gente tinha páginas amarelas, né? Em todo mundo procurava alguma coisa nas páginas amarelas para encontrar um comércio, um médico, que seja. Precisava de um telefone, um endereço. Exatamente, senão você não achava. Depois, hoje a gente procura no Google, né? E o catálogo individual de cada um é uma página amarela, que não existe mais, que não é mais distribuída, né? O TechDoc é o Google das autopeças. E é isso que nós fazemos. Além de integrar também com o Mercado Livre, que é líder aqui na América Latina, outros em outras regiões, outras plataformas, outros e-commerce, nós já somos a base há muitos anos, né? Para quê? Para facilitar essa informação, né? É muito difícil uma venda digital sem uma base de informações. E até uma anedota, uma curiosidade, né? Eu trabalhava na Europa em fabricante de autopeças, eu até brinco, né? Apesar desse sotacão que eu ainda conservo, eu sou paulistana, né? Com muito orgulho, mas trabalhava lá na Espanha, e quando eu voltei para o Brasil, eu tive a proposta de abrir um e-commerce de um ex-cliente meu, né? Ele queria abrir um e-commerce aqui, expandir, abrir no Brasil. E aí eu fiz todo o planejamento, distribuidores, logística, os tributos, não sei o quê, e aí falei para ele, a gente pode abrir? Ele, não dá. Por quê? Porque não tem TechDoc no Brasil. Tá, e aí? A gente não pode pegar os catálogos de cada um Excel, não sei o quê, você tá louca, né? Você não entende nada de e-commerce, não entendia mesmo, né? Não dá para fazer um e-commerce sem
TechDoc, eu sei uma base de dados, né? E foi aí que depois eu vim para cá e acabei caindo na Tech Alliance e construí a Tech Alliance aqui dentro do Brasil. Então, a gente faz isso, faz pesquisa de referências originais, faz a frota circulante, faz soluções de pedidos e garantias e devoluções, tudo voltado para o mercado automotivo e principalmente a reposição. Muito bom. E a gente, só complementando, então a gente tem o TechDoc, ele, de uma certa forma, ele vai... de uma certa forma, ele vai ajudar vendedor, distribuidor, fabricante, né, e a estruturar melhor, né, os seus anúncios e dessa forma garantir também a entrega correta do produto, é isso, a escolha correta, mais assertiva. Ele parte de uma base, o eixo, por dizer de alguma forma, do TechDoc é o mapeamento que nós fazemos dos veículos, né? Todos os veículos que circulam no Brasil, falando de América Latina, né? Na Argentina, no Chile, na Colômbia, no Peru. E, a partir disso, os fabricantes de autopeças relacionam as peças a uma base única de veículos. Porque, de outra forma, cada um tem uma base, cada um chama. Então, você pode ter um Ford F1000, F-1000, F.1000, F/1000. Isso num sistema digital atrapalha. Então, é essa padronização, essa base única e nomenclatura única de autopeças e critérios únicos para você colocar a sua peça. Um amortecedor vai ser um amortecedor, pode ser que na sua casa você chame de qualquer outra coisa, mas ele vai ser um amortecedor. E você só vai conseguir colocar que ele é dianteiro ou traseiro, ele é direito ou esquerdo. Você não vai conseguir colocar o papel filtrante, que é uma característica do filtro, né? Então, essa padronização facilita. E outra coisa, em qualquer dos segmentos desse mercado, o distribuidor, o balconista, a oficina, não é o papel deles catalogar. Eles têm que receber essa informação e receber essa informação o mais fácil numa única linguagem possível. E esse é o nosso objetivo, né? Esse é o nosso caminho. Facilitar todos os elos da cadeia da reposição automotiva para que essa informação chegue rápido, fácil e diminuir os erros de seleção. Muito bom. Stefânia, como era feito isso antes, então, sem o TechDoc, assim? Porque vai ser uma associação, né, muito benéfica para ambas as partes, né? Acho que vai ser... Uma vai complementar a outra, né? O que na prática isso significa, né? Porque eu acho que é interessante as pessoas entenderem bem. Então, o que significa? Hoje, se eu tenho uma marca, né, um distribuidor, ou principalmente uma marca associada à Tech Alliance, os dados da Tech Alliance naturalmente já vêm através de uma integração sistêmica para o Mercado Livre através desse catálogo. Então, no passado, um passado super recente, inclusive, né, Lu? Num passado super recente, a pessoa ou o fabricante tinha que catalogar item a item e colocar no Mercado Livre, ou melhor, os vendedores. Então, o que significa? Se a Stefânia quisesse vender esse amortecedor aqui e a Heloísa quisesse vender esse amortecedor, a Stefânia tinha que catalogar, mas a Heloísa também tinha que catalogar para vender. Então, era um retrabalho, cada um fazia o seu. Cada um tirava foto, cada um colocava suas dimensões, as aplicações e etc. Isso era feito de uma maneira, digamos que pouco eficiente. Além de pouco eficiente, a questão de ter erros é muito grande, porque você não sabe quem está falando a verdade, né? Se é a Heloísa, se é a Stefânia, se é o João, se é o José, ou se são todos. E o que é interessante é que a gente fez um estudo e para catalogar e para criar catálogo digital, porque eu brinco, né? Consumer Electronics, celular, todo mundo tem um catálogo, tem a foto e tal. Para autopeças é algo um pouco mais complexo. Então, para o caso de autopeças, para uma peça do zero, até ela ser catalogada, traduzida a parte técnica para um consumidor final, ou até mesmo um mecânico entender sem aquela decodificação toda, demorava 43 minutos por item. Meu... Então, muita gente até pensava bem o que ia vender online. Então, tinha muito seller, muito vendedor que falava para mim, poxa, eu tenho estoque inteiro aqui. Só que me dá tanto trabalho, tem que catalogar tudo, que eu só vendo isso aqui que eu cataloguei, porque ou eu vendo ou eu catalogo. Então, o que significa? Agora, as marcas que têm o catálogo na Tech Alliance, elas vão automaticamente ter esse catálogo no Mercado Livre. Então, essa xícara aqui, que eu tinha que catalogar, você, ela e todo mundo, agora a xícara está disponível
E quem tem estoque da tal da xícara, toma esses dados e já cria. Então, passou de 43 minutos para 3 minutos, que é só você pegar as fotos, validar se está ok, validar se a aplicação dos carros está certa, colocar estoque e políticas comerciais, né? Então, é uma das maneiras que hoje a gente tem no Mercado Livre de ajudar, né? Então, existe essa condição, claro, se a pessoa quiser continuar catalogando, perfeito, né, para criar o anúncio, mas antes dela criar o anúncio, existe a chance de, pelo código da peça, pelo part number e pela marca, por essa chave de ligação, se essa peça já está no catálogo do Meli, ela já sugere esse pré-anúncio, né, essa pré-etapa. E aí isso acaba facilitando. E é um projeto contínuo, né? Pode ser que hoje não esteja, mas aí vão crescendo as quantidades de marcas na Tech Alliance, enfim, a gente faz isso com uma frequência muito grande, né? Esse tipo de atualização. Então, eu acho que isso a gente ajudou bastante. Para o vendedor é fantástico, né? Para o vendedor, e aí o outro ponto que acho que a Elô tinha comentado, que é para o consumidor também, né? Porque tanto o B2B quanto o B2C, o que a gente percebeu quando a gente começou a fazer uns testes? Quanto mais acurado está o catálogo, mais interessante fica a opção. Ou seja, eu tenho menos taxa de reclamo, ou seja, reclamações, eu tenho menos reclamações, eu tenho menos devoluções, e eu tenho mais acertabilidade para isso, né? Até o sistema nosso de compatibilidades, quando eu tenho um catálogo acurado, funciona melhor, porque eu tenho como te garantir que aquela peça, de fato, foi o fabricante que atestou e já está no formato que o Mercado Livre precisa, né? Isso é fantástico, né? Todos ganham, né? E a gente tem um mercado onde o perfil do consumidor mudou muito, né, Stefania, também, né? Então, a gente, o consumidor, o B2C, ele quer a peça, ele muitas vezes não tem esse conhecimento, mas o B2B já tem um pouco mais de conhecimento, foi que a gente conversava, que você falou, que tem a recorrência, né? Um cara que compra mais, né? É um ponto interessante, né? Então, hoje, a gente fala que aproximadamente 35% das nossas vendas são para profissionais, né? São para profissionais do segmento, em que mais de 60% aí se intitulam como mecânicos, e até que a gente estava falando antes, né? Como é um mercado, um segmento muito informal na América Latina inteira, a gente entende que esse número é até maior, porque é difícil quem vai ser um B2C que vai comprar, vai ser, na verdade, uma compra que a gente chama por delegação ou por assistência. Então, você vai até o mecânico fala, você tem que comprar tal e tal peça. Só que quando você, consumidor final, compra com orientação do mecânico, você gostaria de ter certeza que você está comprando a peça correta, né? Exatamente. Então, esse é um ponto. Mas o que você tinha me falado, para você ter ideia, o B2B, né, que aí a gente chama de profissionais, e aí estão mecânico, eles compram 25 vezes mais, com a frequência maior, do que um B2C, né? Porque, imagina, você tem o seu carro, né? Um carro só que você vai trocar e fazer tudo. O outro passam milhões de carros. E aí isso faz com que ele necessite de uma amplitude maior de estoque. Ele não precisa só de algumas coisas, ele precisa de mais. Então, em média, ele consulta ou busca, teoricamente, mais de 13, 14 categorias versus um consumidor B2C que busca geralmente duas. Né? O que ele precisa consertar no carro dele, não todas as categorias. Né? Exato, é isso. Perfeito, perfeito. Ô, Heloísa, os benefícios concretos para fabricantes e marcas nem obter e manter os dados atualizados no TechDoc. Além de tudo que a gente falou, tem mais o que complementar? Sim, claro. Bom, tem muitos benefícios. O primeiro é ter acesso, né, os fabricantes terem acesso a uma base completa dos veículos, né? Ao entrar dentro do TechDoc, ele já tem acesso a essa informação. Então, ele sabe, e nós temos equipes trabalhando constantemente em atualizar. O veículo nem foi lançado oficialmente, ele já está na nossa base de dados. Nós somos muito preocupados com isso, né? E fazemos, desde aqui do Brasil, o mapeamento dos veículos de toda a América Latina.
E o fabricante ele vai poder economizar nos processos dele, né? Ele não vai ter, ele vai poder fazer um lançamento mais rápido do produto dele, porque o processo normal, o processo analógico, aí eu lanço uma peça, aí eu mando para um por um para todos os meus clientes, aí se ele tem um catálogo em papel ou um catálogo online, aí ele tem que colocar aquele lançamento, mandar um aviso, aquilo pode entrar na base de dados do cliente dele ou não, e com o TechDoc é online. Então, ele colocou a informação, todos os clientes, inclusive Mercado Livre e os usuários do Mercado Livre, vão ter acesso àquela peça. Então, ele faz um lançamento rápido. Ele tem uma integração facilitada de toda a informação dele com todos os clientes que usam a nossa base de dados, né? O ciclo de atualização é reduzido, porque ele pode, em vez de ficar esperando, eu vou esperar e vou mandar essa informativo de 50 referências novas para o mercado, ele pode colocar isso todo dia. Então, ele diminui o tempo em que essa peça chega ao mercado e ele começa a vender. E automaticamente já é interligado. Exatamente, porque a nossa base de dados ela está conectada com a do Mercado Livre. O Mercado Livre não precisa fazer retrabalho, né? E nem o Mercado Livre, nem ninguém que usa. Exato. Aquilo entra e é atualizado online. E eu já falei, né? Ele tem informação consistente de veículos, do tipo de peças. Isso faz com que ele agilize a informação para os clientes dele. Eles estão fazendo um trabalho, participando do TechDoc, de entregar uma informação de qualidade para os clientes deles, para o mercado. Tem um ponto que a Estefânia estava falando, Estefania, né? Eu falo o seu nome em espanhol. Você fala espanhol. Eu falo espanhol. A Estefania estava falando, né, deles receberem informação de só conectar. Tem um ponto muito importante. A gente que trabalha com fabricantes sabe que ainda é uma realidade no Brasil, não só de marcas locais ou marcas nacionais, mas multinacionais, de ter pouca gente, de faltar informações, de não ter imagens, que é pro e-commerce é muito importante, né? Principalmente se você não conhece o produto, você precisa daquela imagem, de uma imagem de qualidade, não que cada um tire lá uma foto sem ser profissional e colocar. E uma das coisas que a gente percebe muito não tem, nos catálogos individuais, nem sempre tem todas as aplicações. Então, uma peça, ela pode ser aplicada, às vezes, em 50 veículos. Isso é otimização de estoque. Se você recebe essa informação que, através da base de dados, a gente faz todo esse relacionamento, você não perde vendas, porque sabe, eu tenho essa peça e ela se aplica em 50 veículos. Então, eu não preciso ter um estoque tão grande, eu não preciso perder vendas. Uma das coisas que a gente identificou também é que perde-se muitas vendas em todos os elos da cadeia, porque ao não ter a informação, não encontrar de forma fácil, o cliente vai lá, pede uma peça, eu quero essa peça para o carro X. Ele não encontrou lá no momento, eu não tenho. E o cliente vai no concessionário ou vai em outro fornecedor. Ou se ele está no Mercado Livre, ele não acha aquela aplicação para o carro que ele está buscando, ele não vai comprar. Você sabe que eu estava aqui analisando, Elo, que eu acho que tem um outro ponto que é bem interessante, né? Então, imagina, para eu vender essa caneca aqui do balcão automotivo, eu precisava criar o catálogo, você criar o catálogo, enfim, todo mundo criar esse catálogo. E o balcão automotivo, ele teria que convencer a Estefânia e a Heloísa a vender. Agora, Mercado Livre, eu estou falando de mais de milhões, enfim, muitos vendedores, que a partir do momento que eu disponibilizo isso para todo mundo, naturalmente essa informação possibilita com que qualquer vendedor da nossa base completa que tem o estoque venda. Sim. Então, no final das contas, o sell-out, né, e o share daquela marca vai aumentar sem ela ter que bater na porta de um por um para falar. E aquele senhorzinho que tinha me falado, né, até a gente estava no México aí semana retrasada, e eu conversei com um vendedor e ele me falou, eu sou 100% online, né, eu sou 100% online. Falei, poxa, que legal, né, de autopeça e tal, sou online. E aí uma pessoa até do meu time perguntou, tá, só que todo o seu estoque está digitalizado? Ele falou, não, 70%. E aí a gente falou, mas por que os outros 30%? Se eu fizer, ou eu faço isso,
ou eu vendo. Aí a gente até falou, né, para ele, ó, agora, né, com essa questão que a gente está criando o nosso catálogo, verifica se de repente algum desses part numbers aí que você tem sem catalogar, alguém já catalogou para você. Sim. E aí você só coloca e otimiza. E aí ele acabou ficando, né, óbvio, como todo mundo, porque você sabe, quando a gente fala de números, o Mercado Livre, ele é tão potente, né, e tão forte aí para esse segmento de autopeças, que eu estou falando que eu tenho por ano em torno de mais de 35 milhões de compradores únicos, só para autopeças. Imagina. É fantástico. É um número assim. Belíssimo número. É um número muito grande. E o Brasil representa aí mais ou menos 20 milhões da América Latina toda. Então, quando é que você vai conseguir ter esse tipo de alcance, né? Com poucos cliques, né? Agora, quando a gente junta as coisas de visita, eu tô falando de 6,5 bilhões de visitas. É assim, são números de verdade que, como você estava comentando, né? Que a gente dá orgulho de falar que a gente move, né? Bastante desse setor. Sim. Muito bom. Deixa eu passar aqui, tem pergunta aqui no chat. Deixa eu dar boa noite aqui pro Ed, nosso diretor, Gui, Solange Monteiro, parabéns, Elô. Wanderson Molina, lojista, Solange Monteiro, Carlos Farinha, boa noite a todos. Este podcast vai trazer muitas novidades sobre a padronização e digitalização de dados no e-commerce automotivo. O Ed, parabéns, Balcão, por este podcast, trazendo um conteúdo tão relevante. Éder Henrique, boa noite. O Wanderson Molina tem compatibilidade. Alessandra Alabi, excelente tema e ferramenta extremamente necessária no mercado automotivo. Molina, que é lojista, fez uma pergunta aqui. O que fazer quando o carro não está cadastrado na base do Mercado Livre para fazer a compatibilidade? Já ouvi de atendente para não vender o produto. Então, o Molina, ele vende, né? Ele tem... Vende também parte do... E aqui dá um abraço também para o Diogo, da Cobra Rolamentos aqui na audiência, muito legal. Olha, eu acho, acontece, tá? Mas a gente tem uma base efetivamente grande, né, de veículos, tá? Então, pode acontecer e, de fato, é algo novo, né, como a gente tinha falado. Então, é algo novo e algo recorrente. Hoje, a gente tem, sei lá, 98%, 97%, e cada dia isso vai aumentando. Só que tem que dar uma olhada muito bem como que está esse veículo e o que a pessoa está buscando também, porque às vezes existem algumas pequenas diferenças, tá? No Brasil, me estranha um pouco isso. Se fosse me falar em outros países, a gente está realmente trabalhando, mas é que no Brasil, de fato, a tendência é que a base esteja mais completa. Mas como a Elô falava, a gente vive na América Latina, né? Sim. Então, não é nada contra, né? Mas assim, a situação entre como está estruturado os dados na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina é muito diferente. Lá, para você ter ideia, pelo chassi do carro, você sabe tudo. Assim, a história inteira. O part number também tem uma sequência lógica que você sabe que aquele part number, os finais dos números servem para aquele carro. Quando existem algumas montadoras que sim tentaram usar isso, né, como Toyota e etc. no Brasil, mas outras montadoras que é um número aleatório. Então, é uma situação um pouco difícil, né? Existem países, só para mostrar um pouco a complexidade disso, o México, por exemplo, a gente tem os carros chocolates. Sim. Você tem uma ideia, é assim, o carro, na verdade, ele tem os carros fabricados no México, que é do governo mexicano e etc e tal, e tem os carros que passam pela fronteira dos Estados Unidos. E ninguém descobre exatamente quais são esses carros. Então, a gente tem muito desafio de bases, né, e de dados, e algo que acho que vai ser constante, né? A gente está tentando minimizar, mas acho que vai ser constante. A gente está falando de carros de chocolates, né? São carros usados que são importados por pessoas físicas ou até por empresas desde os Estados Unidos, mas são uma parte muito importante da frota circulante do México e que está dentro, né? Esse trabalho que a Tech Alliance faz e esse acordo é importante ressaltar essa aliança é do México até a Argentina, o México e todos os países da América do Sul. Então a gente tem isso mapeado, né? E a Tech Alliance pode entregar isso, né? No México eles trabalham com outro formato que é o formato da América do Norte, mas ali nós trabalhamos com o formato da América do Norte
para poder entregar e encontrar esses chocolates, né? Mas esse processo, respondendo essa pergunta um pouco, se você me permite, dos veículos, a gente acabou de assinar esse contrato, essa aliança, está sendo trabalhado, fazendo essa integração, e também fazer um depara de toda a informação. O Mercado Livre tinha informação que, nesses anos todos, eles foram conseguindo. Então, o que nós estamos fazendo conjuntamente é isso, o depara da informação que tinha o Mercado Livre para os veículos do TechDoc, para trazer toda a informação de peças, e isso está disponível, né? É um processo, vocês imaginam a quantidade de informações, e nós estamos falando de não sei quantos países, 10 países, que a gente tem que conectar. O Mercado Livre não podia simplesmente falar, acabou e agora eu pego até aquela. O que eles iam fazer com tudo que está conectado dentro da plataforma? Tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, pode ser que algum carro não estivesse, que agora está, mas responder essa pergunta também sempre é possível. Eu não encontrei um carro, ou fala com o Mercado Livre, ou fala conosco, e a gente vai atrás de checar essa informação. Não somos infalíveis também, claro. Mas gostamos e pedimos, né, esse feedback para melhorar os nossos dados. O Diogo está perguntando, e é legal, no futuro podemos ter busca por placa ou chassi no Mercado Livre? Olha, hoje a gente estava justamente discutindo esse tema, eu acho que se meu time estiver assistindo não vai deixar eu mentir. É algo que a gente, sim, sempre pensa e volta e vai, e que nem eu tinha comentado, tá? Se a gente tivesse, talvez, em algum outro mercado, como Estados Unidos ou Europa, é algo super simples e super viável. Agora, aqui no Brasil, ou na América do Sul, a gente está tentando ver, mas é muito difícil você ter algum fabricante que te fale que tem a gama toda de um parque circulante porque eu não posso limitar, né? Tem que ser um parque circulante desde sempre. Tem seus 46 milhões de veículos leves e comerciais leves. Né? Tem que estar lá e tem que ter tudo isso mapeado, mas sim, é algo que a gente pensa e a gente está tentando trabalhar justamente para a melhor experiência aí do nosso cliente, né? Mas hoje, com a ferramenta de compatibilidades que a gente tem, que na verdade o cliente não sabe que chama compatibilidades, é algo mais interno, né? Mas as aplicações. Quando você busca uma peça hoje, então você começa a escrever lá no buscador, né? Quando você faz a query de busca. Eu quero um amortecedor para o Celta, sei lá, 2020. Só de você escrever isso, ele já faz o fill up da própria query e já vai te mostrar quais são as peças de acordo com a compatibilidade. Então, ele já te faz essa garantia. Então, se você, nesse momento, não tem a placa, o chassi, etc., com o modelo do carro, a versão e o ano, você consegue. E isso é interessante porque vocês têm ideia de quanto converte mais para um buyer quando ele compatibiliza, ou seja, quando ele coloca as aplicações de uma maneira correta? Só para colocar algum número aí. Não. Vamos colocar aí uns 30%? Adivinha? 30%. E você, Lô? 50%. Vocês dois estão acertados, vai. Mais ou menos 40% a mais. Então, margem de erro, né? A margem de erro, eleitoral, né? 10 pontos para cima, 10 pontos para baixo. Então, mas é mais ou menos isso. Então, essa pessoa aí, né, que te perguntou qual o Diogo da Cobra. O Diogo. Ele, quando ele vê aquilo, né, poxa, você já coloca o seu carro e fala assim, e a gente deixa claro, isso está compatível para o seu carro. Vai te dar uma segurança, né, para você comprar. Mas concordo, Diogo, que placa e algo que a gente está trabalhando a respeito. Vamos ver aí o que a gente Diogo, tem. O Diogo, ele é proprietário de uma distribuidora de autopeças, uma das maiores. Olá, Diogo. E aí, só complementando, assim, no nosso catálogo, a Tech Alliance tem, né, a busca por placa, que está relacionada com a aplicação com o veículo, para o Brasil somente, para os outros países é mais complicado, e é realmente o que a Estefânia falou, nos nossos países há uma proteção de dados. Né? Na Europa é fácil, nos Estados Unidos eles também estão lutando ali por right to repair, o direito à reparação, mas na Europa existe uma legislação desde 2002 em que os fabricantes de veículos são obrigados a publicar, facilitar, não dar, né, mas que seja pública essa informação para que as oficinas independentes possam fazer a reparação do veículo e o veículo mais novo não perder a garantia. Então, eles estão avançados, eles estão há 23 anos, mesmo lá não foi um processo fácil, e nem é
nem tudo são flores, nem tudo é perfeito. Aqui nós não temos isso, a gente tem uma proteção para conseguir os dados do Denatran de placa, você não consegue, custa muito caro, é difícil de relacionar. E nos outros países, então, mais ainda. Mas nós estamos trabalhando para conseguir trazer isso. Quem sabe algum dia o Mercado Livre também tenha, né? Quem sabe? Vamos ver se a gente consegue encontrar alguém aí que de fato tem essa informação também bem completa para a gente conseguir criar. Só uma curiosidade, a gente estava tentando ver isso no México uma época, né? No México, sabe a nossa CNH que a gente tem, ou o documento do carro, melhor. Sim. A carinha disso no México, o layout, troca. Então, a Elô tem de um jeito e eu tenho de outro. Então, a gente queria fazer uma foto para saber, olha, coloca a sua foto e aí a gente vai identificar. Não dá, porque tem 5 tipos de documento de carro diferente. Eles mudam normalmente, customizado, eu gosto do freguês, eu quero rosa, então, ela quer laranja. São coisas que tem a gente... fonte diferente. Exato, que não chega assim, eu acho que para o usuário, né, que não consegue, assim, e óbvio que não conhece isso, mas a complexidade é tão grande, porque como é que você vai padronizar e programar alguma coisa para trazer essa solução? Muito difícil. Se é improgramável de alguma maneira. E se você pergunta a regra, também ninguém sabe, porque senão você programa de acordo com a regra, né? Ó, de tal ano a tal ano é assim, dos carros assim. Ó, o Diogo tá agradecendo aqui, viu? Que bom. Obrigado. Ô, Heloísa, tem uma para você aqui da Maluzin 2014. A Tech Alliance tem algum catálogo e base de dados indicada para o distribuidor e varejo de autopeças? Sim. A gente tem, para o varejo e para oficinas, nós temos um catálogo online com todas as marcas que estão ali, todos os veículos. Aliás, esse catálogo é gratuito. É só se registrar, só se cadastrar. Se o Carlos Farinha puder colocar aí no site o link, eu agradeço. Boa. E para os distribuidores também, o distribuidor pode integrar toda a nossa base de dados no RP dele, no sistema que ele tiver. Aí os grandes varejos também, né? É um processo mais complicado de integração, mas a informação é para o mercado e esperemos seja usada. Assim, a gente, até de uma forma diferente, porque o Brasil tem uma outra cultura, é difícil você falar, eu vou comprar dados, né? Então, assim, nós abrimos mão de vender a assinatura do catálogo para chegar realmente, que todo mundo, assim, todos os varejos, todas as oficinas possam usar essa informação, chegar a esse catálogo multimarcas, né? Um único lugar, entra lá e procura, ou através do Mercado Livre, que a base é a mesma. Já vende, né? Nós não vendemos, o catálogo é só de consulta. Quem vende é o Mercado Livre, o distribuidor, o varejo, nós não vendemos nada. A gente não vende o catálogo, mas aí você já pode não só encontrar o catálogo, como já aproveitar e é que eu tô falando. Nós não vendemos peças. Quem vende peças é vocês, o distribuidor e os varejos. Nós só distribuímos a informação. Ô, Stefania, você deu um exemplo aí com o amortecedor. O amortecedor ainda é o produto mais vendido? Sim. A gente tem amortecedor, lubrificante, pneu também, mas amortecedor tem uma grande relevância ainda. Não sei por que, será por causa da qualidade das nossas ruas e estradas? É verdade, bom ponto. Bom ponto. A gente agradece, viu? O mercado, o Mercado Livre agradece. Né? E eu queria saber, só para dar um toque para vocês, a gente já está com quase 40 minutos. Você viu que o papo flui, tá bom, né? O papo tá flui. E eu queria saber dessa integração com o TechDoc, como que isso fortalece a estratégia do Mercado Livre, né? De se tornar o maior marketplace de autopeças da América Latina. Se já não é, né? A gente é. Mas eu acho que, na verdade, não é só ser um maior e melhor marketplace, etc., mas é a gente migrar desse off to on, né? Ou seja, tem um monte de gente que hoje não está vendendo online justamente por essa dificuldade de criação de catálogo e que falta um pouco de conhecimento, né? Hoje, por exemplo, no Mercado Livre, além da gente vender peça, hoje você pode comprar um pneu instalado pelo Mercado Livre. Então, a gente já está fazendo installation service, ou seja, a solução completa, né? Mas falando de Tech Alliance, de fato, uma das grandes fricções que a gente tinha e que a gente tem e que a gente sentia, essa questão de criar esse catálogo. Você quer tornar aquilo vendável, mas é muito difícil, é muito burocrático. A Elô sabe bem, né? Trabalhei muitos anos em montadora e tal. E quando eu vejo isso, quando você vê o catálogo de uma montadora, tem tanto código, tem tanta sopa de letrinha, que
às vezes não está escrito que é um Onix, está escrito que é J25 menos H. Aí fala, pô, isso é o Onix. Então, assim, essa complexidade, isso vai ajudar muito a pessoa a conseguir vender o seu estoque, etc., e deixar um pouco mais fácil, tanto para quem vende. Então, assim, eu acho que a gente consegue juntar todo mundo, né? Então, assim, a marca fica feliz porque a marca tem uma informação de qualidade padronizada que ela vai ter e vai aumentar naturalmente as suas vendas, o seu share online e o seu sellout. A pessoa que vende essa marca, né, o distribuidor fica feliz porque não tem que criar o catálogo, né? Sim. O catálogo já vem criado e o cliente final porque encontra. Então, eu acho que a gente consegue, com essa questão e com essa sinergia de focar bastante em catálogo, em criação de conteúdo, consegue fazer com que essa roda gire de uma maneira muito mais fluida, né? Eu acho que esse é o nosso ponto principal. Ó, tem uma questão aqui do Kleber para vocês, que eu acho que faz sentido, que ele perguntou como sabemos o que será disponibilizado. Não, aqui não é uma pergunta, mas é como sabemos o que será disponibilizado é efetivamente aquilo que é mais buscado? Além de Meli e TechDoc, tem algum outro personagem importante nessa construção? Eu não Não sei entendi se eu direito a entendi pergunta. a pergunta. Eu acho Talvez que um outro, não sei, porque aí tem um TechDoc informação com venda. Não sei se ele quis dizer um outro player, né? não sei. Provavelmente Ô, Kleber, se você puder, estiver ouvindo aqui, manda pra gente aqui um adendo aqui da sua questão. É importante aqui ressaltar que, por exemplo, ele falou, se tudo que é vendido está lá, sim, o nosso objetivo, e eu trabalho há 11 anos para isso, é ter todas as marcas ali. E aí até que faço um apelo, né, aos fabricantes, ou um convite, né, aos fabricantes de autopeças que ainda não participem, né, para estar no Mercado Livre, para ter toda essa facilidade, que eles nos contatem, a gente ajuda nesse processo de digitalização. E é muito importante também ressaltar que a informação que vem da Tech Aliança no TechDoc e que vai para o Mercado Livre, ela é alimentada pelo fabricante de autopeças, que tem a possibilidade de melhorar as informações e de validar. Então, essa informação vem do fabricante de autopeças. Essa é a base do TechDoc, né? Que o fabricante consiga se comunicar com todo o seu mercado. Normalmente, o fabricante fala com o distribuidor e não tem um contato muito direto com o varejo, com a oficina e com alguns o cliente distribuidores, final. né, Lu? E alguns distribuidores. Porque não consegue chegar em todos, exatamente. É impossível, né? E através do Mercado Livre também ele consegue, né, chegar, é uma vitrine para chegar em mais lugares, em mais clientes que talvez, se um balconista, se um varejo ou uma oficina, ele compra de um distribuidor que tem um portfólio X de fabricantes, ele nunca vai receber essa informação de que talvez hajam outras marcas que tenham essa peça. E se o fabricante X não tem a peça, ele acaba deixando de comprar, indo comprar na concessionária, perdendo a venda, porque não tem essa informação, não tem essa visão mais ampla de que nós temos mais de 1.000 marcas dentro do Brasil, né? E a gente não está falando, a nossa especialidade não é muito peça de carroceria. Ele falou que você está na linha, é isso aí, é isso. Entendo que de extrema importância ter o apoio da indústria, fabricante. Ok, mas então... Eu peguei o que é Kleber, né? Kleber, que tinha Kleber perguntado. Mela. Que bom que eu acertei. Muito bom. Queria saber de ambas aí, o que vocês entendem sobre o impacto dessa parceria para o aftermarket da América Latina? A gente viu no tempo da pandemia que houve uma digitalização maior, né? As empresas, né? Forçada, porque muitas vezes o lojista não podia vender, não podia abrir a loja, tinha um período determinado para deixar aberto. O que ele foi vender pro Mercado Livre, foi abrir o seu próprio e-commerce. Eu queria saber de vocês o que vocês acham aí, porque isso é um desafio, né? Se é um desafio para o Brasil, eu imagino que também seja crescente na América Latina, né? Eu acho que, na verdade, né, o que a gente está fazendo é uma ferramenta que a gente está democratizando, sim, né? Eu acho que esse é o objetivo principal. E uma das coisas que vale a pena conversar aqui e entender, o catálogo
não é um ativo, um diamante, né? De ouro que todo mundo que cria tem que guardar 500 chaves. É muito importante. E a gente ouve muito isso de muitas marcas, tá? Poxa, já que eu criei o catálogo agora, eu não vou dar para as outras pessoas o catálogo. Acontece que o catálogo, nada mais é, eu faço bastante essa analogia, do menu do restaurante. Então, se você não vê o que o restaurante tá te oferecendo de comida, você não sabe o que pedir. Então, aí, você não quer entregar o catálogo ou compartilhar, naturalmente a sua venda daquele item vai ser menor, a não ser que você conheça todos os 250 milhões de brasileiros que você vai poder conversar com eles e passar essa informação. Então, eu acho que esse mindset, realmente, ele tem que mudar, né? E isso é algo que a gente está fazendo, porque no final das contas, se você, vendedor, ou você, marca, está vendendo mais, é por essa informação disponibilizada que você acaba tendo, né? Com uma informação precisa, você vende mais. Você tem um aumento de vendas em todos os canais, né? Eu acho que isso é o que todos nós queremos. E venda de qualidade, porque ninguém quer vender. A devolução é uma venda errada, é menos venda, ninguém gosta. Todo mundo gosta de vender, mas ninguém gosta de receber de volta. Então, se a informação precisa, evita. Ela não vai eliminar 100%. Sempre vai ter alguém que não esteja contente, ou que peça três peças para devolver 2, mas vai melhorar, né? E tem um fator muito importante: esses dados consistentes que chegam ao mercado, ele vai aumentando a confiança dos clientes na oferta do produto, na oferta daquela marca que fabrica, na oferta daquela marca que está vendendo através do Mercado Livre. Então, isso é uma relação qualitativa, não só o aumento das vendas quantitativas, mas essa confiança é muito importante. Nós, na América Latina, somos um mercado ou uma cultura em que todos os negócios também são tem essa relação de amizade, você compra de quem você conhece, a confiança é muito importante. Nós não somos anglo-saxões, né, que você olha, né, tem o preço, não sei o quê, e essas relações pessoais. Então, com isso, apesar de não ser uma relação direta pessoal através de uma plataforma online, mas você está aumentando a confiança no que você está vendendo no seu serviço. Isso eu acho que é muito importante. E também, aí você perguntou o que melhora, o que essa aliança está trazendo? Decisão de compras mais rápida. Então, o tempo para o mercado, essa coisa que hoje o tempo é dinheiro, né? Então, vamos atrás de que os nossos clientes estejam satisfeitos, sem ter que ficar fazendo 50 mil perguntas. Será que eu comprei bem? Será que eu não comprei bem? Eu acho que isso é fundamental em todas as verticais, como a Steph fala, mas principalmente nós trabalhamos com produtos técnicos que, se comprado errado, se você comprar uma camiseta pequena, o máximo que vai acontecer é que você não vai usar, ou que você vai trocar e vai esperar. Agora, se você comprar a peça errada para o carro que está lá na oficina, você vai ficar sem carro e sem locomoção. Essa é a grande diferença do nosso mercado, né? Então, eu acho que é isso, a expansão do mercado. O Mercado Livre ele proporciona que todos os elos da cadeia, o fabricante, o distribuidor que tem uma loja lá, o varejo, né, o atacadista que tem, ele vai expandir o mercado, porque ele também está chegando em lugares, o que a Steph falou antes, em que com a venda offline ele talvez não conseguisse chegar. Exato. Ele não conseguiria chegar, porque hoje, entendendo um pouco, né, como a gente tem trabalhado, por exemplo, em São Paulo, é tão difícil você se locomover de um lugar para o outro. Como é que você vai conseguir fazer com que aquela peça chegue tanto? Claro, a gente tem os motoboys que nos ajudam, etc., mas a gente está em cada canto do Brasil, que a nossa logística hoje faz com que 78% de tudo que eu entrego chega até 2 dias. Imagina o tamanho que a gente tem, você vai falar, pô, 2 dias, tá, mas do Iapoque ao Chuí, né? Você acaba fazendo isso. Então, se você não utiliza de alguma ferramenta online que chegue para todo mundo, você não consegue ir na casa de todo mundo e lá vender essa casa. Existe ainda a venda pessoal e vai existir sempre. Né? Eu acho que elas são complementares, sim, né? A gente agora fala do physical, né? Que não é nem que é uma mistura de digital
com físico, né? É justamente isso que acontece, né? Só mais alguns minutinhos, eu prometo te liberar, que você tem compromisso. Tá bom. Ó, o Molina aqui colocando, venda pela ótica do vendedor, entrar no catálogo fica fácil para qualquer pessoa vender. Nesse caso, o preço seria fator predominante para concluir as vendas? Preço e serviço, Preço, né? Cada empresa tem suas políticas, seu serviço, não é só preço. A informação vai estar lá, mas o que você vai decidir, ou pela proximidade, ou pelo que ele te oferece, ele entrega mais rápido ou menos rápido, ele te reputação, cobra. Reputação, né? É muito importante reputação no meio digital, né? Então, ele entregou bem, ele deu um bom serviço, isso aqui, eu vou comprar lá. O outro que ainda não tem nada, ou que tem alguém reclamando, não, o preço também, óbvio, é importante, mas... Mas você sabe que o que eu acho, Molina, que um ponto... Desculpa que eu estou ficando mais longe aqui do microfone, né? A gente acaba se mexendo e acaba indo para trás. Mas eu gostei que você já respondeu pro Molina. Bom, o Molina tá perguntando aqui. Mas sabe, Molina... Teve aqui, Molina teve... o Molina teve? 2 podcasts, entendeu? Mas o que eu vejo aqui de algo também interessante é que hoje a gente vende e compra peça por necessidade, né? Necessidade. Então, assim, se tem aquela necessidade e hoje a gente vê que um dos grandes desafios é o gap de supply, que significa, se você não tem aquela peça, esquece, você já não vai ter. Então, primeiro de tudo, que a gente está fazendo é tentando fazer com que a oferta sobre a demanda exista. Uma vez que ela está, eu não sei o quanto que hoje, pelo menos, a gente tem o preço, óbvio que é importante, mas eu acho que a rapidez daquilo é mais importante até que o preço, né? Porque aquele carro, que nem Elô falou, tá parado. Então, ele quer ter aquilo. Então, ele vai depender, ele vai falar assim, será que é melhor eu pagar um pouco mais caro e chegar daqui 2 semanas, ou o contrário, perdão, desculpa, chegar antes e pagar um pouco mais caro, ou será que é melhor eu pagar mais barato e esperar 2 semanas? Geralmente não. Então, é a combinação de tudo, né? E os algoritmos do Mercado Livre fazem isso. E quanto mais completo o catálogo, né? Melhor compatibilizado e etc., o nosso algoritmo diz o quê? Pô, essa peça tá certa, tá catalogado certo. Então, eu confio e faço o quê? Posiciono para cima. Então, hoje, teoricamente, quem não tem o catálogo bem colocado também não vai ter essa conversão aí de 30% a 40%, ou perdão, de 40% que eu comentei com vocês, né? Então, o preço é um fator? Mas eu não sei se para o nosso mercado, por exemplo, se eu fizer promoção de amortecedor, eu não vou vender mais amortecedor? Não. Para o cliente final, não. Para o cliente final, não. É uma dor, né? Ninguém gosta que o carro quebre. Você já vai de mau humor, né? Eu vou querer... Hoje eu quero gastar. Eu vou trocar a junta do motor. Eu não gostei, eu quero trocar. E os estoques, por exemplo, se a gente fala do mecânico, ele não tem estoque suficiente para fazer vou já estocar todos, a não ser que, claro, é uma coisa muito recorrente. Acho que amortecedor até não foi um bom exemplo, porque é algo que se troca muito. Filtro, óleo, né? Que você até tem, né? Tem a curva A, mas tem outras... A maioria das peças não, né? Não existe. É isso aí. E só complementando, o nosso mundo ficou muito complicado. Antes, quando no Brasil, até os anos 90, nós tínhamos 4 montadoras e não sei quantos modelos de veículos, mas eram muito poucos, né? Muito poucos. Era fácil. Então, todo mundo sabia que você tinha aquilo e você supria o mercado. Agora, não. Não tem, a gente tem uma imensidão de marcas, de modelos, de versões de combustível. Estão chegando os veículos chineses, elétricos, híbridos, e é outra coisa, estão na nossa base de dados. Então, se o fabricante, que é um problema, né? A gente viu uma explosão, está vendo uma explosão de vendas de veículos elétricos e híbridos, mas, assim, o mercado está preparado, tem essas peças, tem informação, porque as montadoras chinesas, elas são absolutamente herméticas e nem para as próprias concessionárias essa informação chega. Então, nós temos essa informação. O fabricante recebe isso e ele pode fabricar e ter para o mercado de reposição. O que vai acontecer quando esses veículos começarem a precisar de reparação, né, de uma revisão? Então, isso faz parte dessa mudança que está muito rápida, né? Antes, até no 1990, qualquer um podia trabalhar no setor e sabia de memória, na cabeça, de cor, todas as referências. Hoje é impossível. Não, mas eu fui numa indústria esses dias,
um rapaz um profissional, era balconista e hoje ele trabalha na indústria. Ele sabia pelo código, a tal código. Sim, o ainda produto. tem, mas né? dá para saber dos, não sei, Ou muda. 4 mil, acho que a gente tem ao redor de 4 mil veículos cadastrados. E todos os sistemas desses 4 mil veículos, algum gênio deve saber, né? Ou que tem uma memória prodigiosa. Luiz, a Maluzinho faz uma para você rapidamente, ó. Sou sócia de um pequeno distribuidor de autopeças no interior de São Paulo. Estamos ampliando para o Mercado Livre. Se tem o meu cadastro no padrão TecDoc, será um diferencial para subir as informações na minha página do Mercado Livre? Se ela tem uma marca própria, sim. Senão ela vai. Se ela é uma distribuidora que compra de marcas que estão dentro do TecDoc do Mercado Livre, vai facilitar porque ela só tem que conectar, catálogo, né? Ela só vai pegar esses dados do catálogo, colocar preço, estoque, condições comerciais, né? Exato. Perfeito. Então a gente está chegando ao final aqui. Queria agradecer imensamente, Heloísa, Stefani. Vocês deram um show aqui, muita informação. A gente vai repercutir muito com os cortes aqui do balcão. A gente vai ter muito assunto para falar. Então, Stefani e Heloísa, eu queria que vocês fizessem as considerações. Stefani, depois a Heloísa, por favor. Obrigada. Eu acho que é mais agradecer, né? Agradecer a gente democratizar esse tipo de iniciativa que a gente está fazendo, a gente mostrar que fato democratizado é o mais importante, que a gente não precisa ter cada um catálogo, porque no final todo mundo acaba ganhando, né? Sim. A cadeia completa, principalmente a gente dá visibilidade dessa parceria, que a gente está com a Tech Alliance também. Isso acho que ajuda muito, né? Tem muita empresa hoje, né? A gente até conversava em off aqui com a Elo. Em outros países existem estruturas gigantes de time de catálogo, né? Sim. Gigantes, vice-presidentes, enfim, 20, 30 pessoas. Aqui no Brasil isso não acontece. Então, assim, uma montadora ou uma marca, ou, enfim, que não tem a chance de digitalizar o catálogo, acho que a TecDoc também, né? A Tech Alliance é uma boa opção. E principalmente porque já vai chegar isso para os marketplaces. E isso ajuda muito, né? Você não precisa ter integração sistêmica e etc. Você pode ter integração de preço e estoque, mas não necessariamente de criação de catálogo, sim, né? Que é algo que a gente sabe que é complexo, né? Sistema e integração. Então, em linhas gerais, é isso, passar essa mensagem, principalmente agradecer as perguntas, acho que o pessoal interagiu e acho que o papo rolou bem, né? Nossa, fluiu bem. Uma delícia, né? Agradecer o Silvio Balcão dessa oportunidade de estar aqui, da gente estar comentando, explicando essa parceria, né? E a nossa vocação é realmente padronizar, digitalizar o mercado, fazer com que o nosso mercado, que é muito importante, o mercado de reposição brasileiro é muito importante, é invejável, né, desde o ponto de vista do tamanho do mercado, de como está organizado, que a gente tem estradas, né, ruins e que aí troca muito amortecedor, muita mola, muita bandeja, muito tudo, né? Para o nosso mercado é muito bom. É um mercado resiliente, é um mercado que, mesmo nos momentos de crise, é quando a gente cresce, onde as pessoas consertam o carro, né? Então é isso, e que nós estamos aqui para ajudar a facilitar, ser um facilitador em todos os elos da cadeia e que essa informação flua e chegue, e não tem volta atrás. Eu sempre fui muito fã da digitalização, usei e-commerce, como eu falei, eu vinha de fora, talvez o brasileiro não perceba isso, mas 12 anos que eu estou aqui, quando eu voltei e comprava tudo em e-commerce lá fora, até a comida do gato, e aí você não podia comprar aqui, e você comprava uma geladeira, né, montei minha casa aqui, comprei uma geladeira, 30 dias para entregar, e eu ficava louca, eu falei assim, não pode ser isso aí, e-commerce. Hoje, o Mercado Livre te entrega em horas, ou no dia seguinte, o full, não sei o quê. Então, isso é uma maravilha, não é o canal digital, o e-commerce, ele não é inimigo, ele é um complemento à venda física, ele é mais uma força de vendas que a gente precisa entender isso, não ser contra, né? O mundo evolui e nós temos que evoluir junto. Muito bom, ó. O Alessandra Lab, excelente live, super esclarecedora e didática. Parabéns a todos os envolvidos. O Guilherme Mantini colocou, foi ótimo, parabéns a todos. O Diogo, parabéns, muita informação importante. O Molina, parabéns pela live, assunto muito pertinente. As convidadas conhecem muito sobre o tema.
Não, E tem uma coisa ó. importante, né? Estamos duas mulheres aqui Nossa. no mercado que é machista e que nós gostamos E gostamos desse do mercado, negócio, né? né? Tá no sangue. Da graxa, né? Eu falo que eu tenho gasolina na veia. Da graxa. Fantástico. Ó, o Fernando Santos, ele coloca, mas eu acho que a gente não tem ainda. Ele falou, boa noite. Teria alguma referência do percentual de redução nas devoluções após a parceria? Ainda não é possível, né? É muito muito novo, recente, muito novo. Mas a gente está falando, assim, pelo histórico da TechDoc, que a gente reduz, em média, de níveis ou porcentagem de 20% de devoluções para 3, 4, com a utilização de dados padronizados. Perfeito. Então, agradecimento também especial ao Carlos Farinha, da Tech Alliance, que foi o nosso elo aí nessa conexão entre as empresas, né? E você que acompanhou ao vivo pelo Instagram, Facebook, YouTube do Balcão Automotivo, nosso muitíssimo obrigado. Se curtiu esse episódio, já sabe, curta, comente, compartilhe, isso ajuda e muito a nossa mensagem a chegar a cada vez mais longe. Então, a gente teve aqui o prazer de receber a Stefania Pokladek, que é Head de Estratégia Comercial Latam, Autopeças do Mercado Livre, e a Heloísa Monzani, diretora-geral da Tech Alliance, aqui com a gente. Então, semana que vem tem mais. A gente se vê com os grandes temas do Aftermarket Automotivo. Obrigado e até mais. Boa noite a todos. Boa noite, tchau, obrigada. Tchau, tchau.